Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Lugar de Paz. Tenho a alegria de estar aqui com você para juntos buscarmos a presença de Deus através da oração. Temos recebido pedidos de oração de todos os lugares do Brasil e também de outras localidades do mundo, como Angola, por exemplo, e é muito bom ter a sua companhia aqui. Você pode participar do programa Lugar de Paz enviando o seu pedido de oração para o WhatsApp do programa. O WhatsApp do programa é 12 981 740122. Nós acreditamos verdadeiramente que a oração nos coloca em contato com o Criador do Universo. E que privilégio nosso! Toda ansiedade, toda preocupação poderiam se desfazer quando nós entramos em contato com o Criador do Universo, porque Ele é poderoso, Ele é sábio e Ele tem cuidado de cada um de nós. Outro detalhe importante, ter o conhecimento de que Deus é todo-poderoso, de que Ele é todo sabedoria, onisciente e de que Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Isso poderia trazer paz e conforto ao nosso coração, porque Deus ouve, Deus enxerga, Deus vê a nossa luta, o nosso clamor sobe aos seus ouvidos e quando oramos estamos dando permissão legal para Ele agir em nosso favor. Jesus Cristo nos ensinou a orar pelas coisas mais simples, mais básicas do dia a dia, como o pão nosso. E Ele se preocupa, é claro, com coisas mais importantes ainda. Então vamos abrir o nosso coração a Deus, vamos conversar com Ele, vamos também ler a Sua Palavra. Falando sobre a Palavra de Deus, eu quero ler um texto maravilhoso que está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 6. A história nos diz que o rei da Síria estava em guerra com Israel. E ele colocou o seu exército num lugar estratégico para aniquilar os israelitas. Mas o profeta de Deus, o homem de Deus, Eliseu, informou o rei de Israel onde é que estava o exército inimigo. E o rei então, sabendo de antemão, ele conseguiu poupar o seu exército de uma armadilha. E o rei da Síria ficou sabendo disso e ficou irado. Quem é que está do nosso meio infiltrado entre os israelitas? E aí um homem lá da Síria disse, não, meu senhor, é que há na terra de Israel um profeta. E Deus revela ao profeta onde é que nós estamos. Então o rei mandou saber a localização do profeta, porque ele queria mandar prender o profeta. Ele está em Dotã. E aí o verso 15 nós lemos, verso 14, então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Verso 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Verso 17, Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que coisa maravilhosa! Eliseu, ele ora pedindo para que Deus abrisse os olhos do seu servo para que ele visse o que estava acontecendo. E quando ele abriu os olhos e enxergou, eis que haviam cavalos de fogo ao redor deles para os proteger. Eliseu orou e Deus imediatamente respondeu a sua prece. Isso significa que quando nós oramos, Deus também trabalha imediatamente para nos abençoar, de acordo com o propósito que Ele tem para a nossa vida. Eu não sei pelo que você está passando agora, eu não sei quais são as suas lutas, mas lembre-se de uma coisa muito importante: o Senhor dos Exércitos quer pelejar as nossas batalhas, porque as nossas batalhas, quando nós as entregamos nas mãos do Senhor, elas passam a ser batalhas do Senhor. Ele toma a responsabilidade para si quando nós nos entregamos a Ele e confiamos nele. Então quero encorajar você a confiar nesse Deus maravilhoso, no Senhor dos Exércitos, que luta, peleja por cada um de nós. E para que você continue compreendendo e conhecendo mais profundamente quem é esse Deus maravilhoso, eu quero lhe oferecer o curso bíblico Ensinos de Jesus. Você pode fazer esse curso usando o seu WhatsApp, é muito simples. Você escolhe o local, o horário e você pode fazer esse curso gratuitamente.
Basta apenas você salvar este número de WhatsApp na agenda do seu celular com o nome Esperança. E em seguida você envia a seguinte mensagem para a Esperança: Ensinos de Jesus. Como eu mencionei, esse curso bíblico é inteiramente grátis e a partir do momento que você iniciar esse curso e fazer as lições, você vai compreender mais profundamente o amor de Deus por você e o plano que Ele tem para a sua vida. E nós estaremos aqui sempre em oração para que você continue crescendo e se desenvolvendo espiritualmente. E agora vamos ler as mensagens, pedidos de oração que recebemos através das nossas redes sociais e eu convido você para me acompanhar. A primeira mensagem do nosso Facebook é da Adriana Carvalho. Peço oração pela minha família e pela minha vida espiritual. Amém, Adriana? Vamos orar por sua família e pela sua vida espiritual. É importante a gente sempre lembrar que nós somos um ser completo, com partes que são indivisíveis. Ou seja, nós somos formados pelo aspecto físico, mental, espiritual, social e tudo isso faz parte de um todo indivisível. Então, quando a gente pede assim para que Deus nos abençoe na vida espiritual, é para nos fortalecer na fé, o que é muito importante. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe, Adriane, que você ouça a palavra de Deus, que você guarde a palavra de Deus no coração e certamente a sua fé vai ser fortalecida cada vez mais. Um grande abraço para você e para a sua família. A Maria Ribeiro escreveu: peço oração pela minha saúde e pela minha família, em especial pelo meu esposo Gleidson, pelo meu filho Lucas e pela minha nora Neila, que estão distantes de Deus. Creio que o Senhor vai operar um milagre, pois só Ele pode todas as coisas. Deus abençoe imensamente sua vida e toda a sua família. Muito obrigado, Maria. Que Deus abençoe seu esposo Gleidson, seu filho Lucas, sua nora Neila, como você mencionou, estão distantes de Deus e vamos orar para que Deus os alcance, para que eles tenham o coração sensibilizado e desta maneira se rendam completamente aos pés do Senhor Jesus Cristo. Estaremos em oração por eles, não desanime, persevere em oração, Deus está trabalhando. É claro, Ele respeita também a liberdade de escolha de cada uma das pessoas, mas quando nós oramos, Ele também respeita a nossa liberdade de escolha e Ele age de um modo que Ele não agiria se não fosse por meio da oração. A próxima mensagem é da Sueli Malag. Boa tarde, peço oração pela salvação do meu filho Everton. Peço também oração pela minha sogra, Benedita, de 83 anos, que está muito enferma, e pela minha cunhada, de 45 anos, que está com câncer. Amigos de oração, vamos orar pelo pedido da Sueli. Ela pede pela salvação do filho, Everton, pela sogra, de 83 anos, e pela cunhada, que está com câncer, 45 anos. Vamos então nos unir em oração pela cura, pela salvação, e é importante a gente sempre se lembrar: aquilo que para o homem é impossível, para Deus não é impossível. Não existe impossível para Deus. Então vamos orar, interceder e de acordo com a vontade e propósito dEle, eu tenho certeza de que Ele vai se manifestar de acordo com o propósito que Ele tem para a honra e glória do nome dEle. Muito obrigado por participar aqui do programa. O José Valdir escreveu: boa tarde, peço oração pelo meu filho Arthur, que está fora de casa, e pela minha filha Paloma, que é especial. Amém. Vamos orar pela Paloma e pelo Arthur. Muito obrigado, José. Que Deus o abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre você e sobre toda a sua família. E que o amor de Cristo Jesus envolva o coração de cada um de vocês. Muito obrigado também por enviar o seu pedido de oração. E agora vamos ler os pedidos que recebemos através do Instagram. O nosso Instagram é @lugardepaz. E a primeira mensagem é do Eduardo Lira. Peço oração por Isabelle Lima, para que Deus restaure a saúde dela. Peço também oração por toda a minha família. Amém, Eduardo? Vamos orar então por Isabelle, para que Deus restaure a saúde dela. E é sempre importante a gente se lembrar como é necessário que a gente cuide da nossa saúde. Porque o nosso corpo é uma máquina, é verdade, criada por Deus. Existem regras que governam o corpo. E quando essas regras são violadas, o corpo sofre. O corpo ele é resiliente, mas à medida que o tempo passa e a gente agride o corpo, certamente o corpo vai ser atingido, vai ser enfraquecido e virão as doenças.
Então é importante a gente sempre cuidar preventivamente da saúde, respeitando as horas do sono, as horas do descanso. A atividade física é extremamente importante, o corpo foi feito para o movimento. Ter pensamentos bons, evitar os pensamentos maus, ou seja, isso faz bem para a mente, pensar em coisas boas, ler bons livros, se alimentar adequadamente, abster-se daquilo que não faz bem à saúde. Sabe, existem alimentos que são tidos como alimentos, mas na verdade não são alimentos. São extremamente prejudiciais à saúde. E quando a nossa saúde é afetada, a saúde física, isso também afeta a nossa vida espiritual. Então vamos cuidar preventivamente da nossa saúde, tá bom? Aquela caminhadinha, beber água, tomar a luz solar, beber água suficiente, tudo isso é muito importante. Muito obrigado, vamos orar por você e também por sua família e por esse pedido especial pela restauração da saúde. A próxima mensagem é da Celione Domingos. Peço oração por mim. Passei por um transplante de fígado e estou em recuperação. Os antibióticos prejudicaram minha audição e um dos meus ouvidos está perdendo a capacidade de ouvir. Peço oração para que Deus restaure minha audição e também por toda a minha saúde. Amigos de oração, anote o nome da Celione. Ela passou por um transplante de fígado e os antibióticos prejudicaram a audição dela. E agora ela pede oração pela intervenção de Deus para que a sua saúde seja restaurada, para que a sua capacidade auditiva seja restaurada. Muito obrigado por participar do programa. Existe um exército de intercessores que vão orar por você. Que Deus lhe abençoe ricamente. A Edna Ferreira escreveu: peço oração pela enteada do meu filho, Maria Clara. Vamos orar, Edna, pela Maria Clara. E muito obrigado também por enviar o seu pedido de oração aqui para o programa Lugar de Paz. A Adriana Schmidt diz: boa tarde, pastor. Peço oração pelos meus filhos, Flávio e Adriano. Flávio voltou para a igreja, mas Adriano ainda não. Eles são adventistas desde a infância. Então vamos continuar orando, né? Para que o Adriano volte para a igreja. Voltar para a igreja significa, em primeiro lugar, voltar para Cristo. Andar com Cristo, permanecer em Cristo. Quando nós decidimos, por algum motivo, quem sabe por algum incidente que aconteceu na igreja, por alguma mágoa, por alguma coisa que não deu certo, quando a gente decide se afastar da igreja, lamentavelmente a gente também vai se afastando de Cristo, a gente vai perdendo aquele calor, aquela chama no nosso coração. Por isso é importante, como diz lá em Hebreus, que não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns já naquela época. Então, não deixar de congregar é muito importante. Vamos orar para que o Adriano volte para os braços de Cristo e ele encontre a sua plenitude de vida na presença do Senhor. Muito obrigado por participar aqui do programa. E o próximo pedido é da Ivonilde Borges. Boa tarde, pastor. Peço oração pela minha filha, Jaqueline Borges. Ela precisa de uma transformação. Desde já agradeço, que Deus continue abençoando vocês. Amém, Ivonilde. E é importante a gente destacar que a obra de Deus, Ele é especialista em transformar vidas. Ele é especialista em nos conceder uma segunda chance e nos ajudar a reescrever a nossa história. Vamos orar para a Jaqueline ter essa experiência maravilhosa de renovação espiritual ao lado de Cristo. Muito obrigado por participar aqui do programa. Chegou o momento do nosso intervalo. E ao voltarmos teremos aqui aquele encontro importante de oração, então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta e que alegria estar aqui com você na TV Novo Tempo. Este é o canal da Esperança e se você sintonizou agora na TV Novo Tempo, é uma alegria estar com você. Eu sou o pastor Frederico Branco, este é o programa Lugar de Paz, um programa de oração e de intercessão. Ao término do programa nós vamos orar juntos, então não saia daí e eu tenho certeza de que Deus tem bênçãos reservadas para você. Todos os dias aqui na TV nós compartilhamos uma mensagem de esperança através da TV, da rádio e também da internet. Através desta rede de comunicação tem sido possível alcançar regiões distantes
no Brasil e também fora do Brasil. E agora, recentemente, nós entramos na Rádio Novo Tempo na capital do país, em Brasília, na estação FM 92.9. E com certeza existem desafios. É uma região que tem milhares e milhares de pessoas. São pessoas novas que talvez nunca tenham tido contato com a TV ou com a Rádio Novo Tempo. E neste mês especial estamos também com uma campanha muito especial, uma campanha para você nos auxiliar com uma doação extra para este projeto específico da Rádio Novo Tempo em Brasília. Você pode fazer a sua doação usando a chave Pix anjos@novotempo.com. A sua doação recorrente ela é muito importante, mas agora estamos pedindo uma doação extra, porque através da sua doação extra nós poderemos incrementar os projetos para esta rádio local em Brasília e alcançar essas pessoas novas que ainda não tinham contato com a emissora. Portanto, a sua participação ela é extremamente importante. Para você fazer a sua doação, é simples, basta você anotar essa chave Pix e fazer um Pix então para anjos@novotempo.com. O valor é você quem decide, de acordo com as bênçãos que Deus tem derramado sobre você. E eu tenho certeza de que no reino de Deus, as bênçãos dele são assim. Ele nos abençoa e a partir dessa bênção ele multiplica as bênçãos. Agora é importante que a gente reparta estas bênçãos. E nós estaremos aqui em oração para que Deus continue guiando, abençoando a sua vida. E eu tenho certeza de que Deus já tem abençoado você até aqui. E agora vamos continuar com o programa e ler os pedidos de oração que recebemos através do nosso WhatsApp. Vem comigo. E a primeira mensagem do WhatsApp é da Gorete. Peço oração pelo meu netinho Oliver, que nasceu no fim de semana e está internado na UTI neonatal. Ele precisa muito de oração, assim como os pais dele. Vamos orar, Gorete, pelo Oliver. Amigos de oração, estou aqui com a minha agenda e quero anotar o nome do Oliver, netinho da Gorete. Ela pede oração por ele, recém-nascido, pequenininho, frágil, está na UTI e necessita da intervenção divina. Então, querido amigo intercessor, anote o nome do Oliver, deste bebezinho, para que ele se recupere, seja curado, completamente restabelecido e vá para casa, estar ali na presença dos pais. Muito obrigado, Gorete, que Deus lhe abençoe ricamente. A próxima mensagem é da Nilma Cristina. Peço oração pelos meus familiares, pela salvação do meu esposo, pela minha amiga Adriana, que perdeu sua mãe, e pela minha saúde e a da minha mãe. Vamos orar, Nilma. Então, pede aqui pela saúde sua e também da sua mãe. E pede pela Adriana. A Adriana, amigos de oração, ela perdeu a sua mãe, está passando por um momento de luto e a sua amiga Nilma, ela pede oração pela Adriana. Vamos orar, Nilma. Muito obrigado por participar aqui do programa. Vamos orar por você, pela sua saúde, pela sua mãe e de uma forma muito especial para que o Divino Consolador, o Espírito Santo, conforte o coração da Adriana. A próxima mensagem agora é da Lutete. Pastor, faça uma oração pela minha vida. Estou muito perdida. Vamos orar, Lutete, para que Deus dirija os seus passos, ilumine o seu caminho. E a melhor maneira para permitir que Deus guie os nossos passos e ilumine o nosso caminho é através da oração e do estudo da Bíblia. Porque quando nós oramos e invocamos a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo nos conduz, como diz a Bíblia, se ouvir uma voz por detrás dizendo este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos convence, olha, não faça isso. Através da nossa consciência, Ele nos aponta a direção. Quando nós abrimos a Bíblia, nós permitimos que Deus fale conosco, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você vai encontrar orientações para todas as áreas da sua vida, para a parte financeira, relacionamentos familiares, casamento, trabalho, enfim, você vai encontrar orientações preciosas para todas as áreas da vida. E mais importante, você também vai encontrar orientações importantes para tornar-te sábia para a salvação. Portanto, estaremos em oração por você, Lutete, para que você ame a palavra de Deus e guarde a palavra de Deus no coração e que o seu caminho seja iluminado
por esta palavra que Deus nos deixou. Um grande abraço para você. A Jane escreveu: peço oração pelo meu neto Enzo, para que Deus abra uma porta de emprego conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém, Jane. Vamos orar aqui pelo neto Enzo. Pede por trabalho, né? Trabalho. O trabalho dignifica o ser humano, o trabalho é uma bênção. O trabalho nos dá aquela sensação de utilidade. Tem trabalhos que envolvem a criatividade e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus é um ser extremamente inteligente, Ele é todo inteligente. Fomos criados com capacidade criativa também. E isso é importante, desenvolver atividades criativas. Às vezes nós desenvolvemos atividades operacionais, mas é tão gostoso você iniciar um projeto, uma obra e depois ao longo da obra você vai vendo aquele trabalho sendo feito e quando você termina você diz assim, puxa, ficou muito bom, aquilo traz uma satisfação, fortalece a autoestima, isso é muito importante. Vamos orar, Jane, para que o seu neto, mediante a providência divina, encontre um trabalho e que esse trabalho seja uma bênção na vida dele. Muito obrigado por participar aqui do programa. A Antônia Aldenisa diz: olá, gostaria que orassem pela minha irmã Aldenir e pela minha sobrinha Denise, por libertação e para que sintam desejo de conhecer a Jesus. E assim tenham uma vida melhor. Vamos orar, Antônia, muito obrigado. Vamos anotar aqui o nome da Aldenir e também o outro nome é a Denise. Para que sejam libertas e sintam desejo de conhecer a Jesus Cristo, o que é muito necessário, né? Muito obrigado, Antônia, por participar do programa. Estaremos em oração, então, pela Aldenir e pela Denise. A próxima mensagem é da Valdilene. Boa tarde, peço oração pelos meus filhos, Sérgio e Daniel. Valdilene pede pelo Sérgio e também pelo Daniel, pelos filhos. Aí está uma mãe intercedendo pelos filhos. Ama os filhos e deseja o melhor para eles. Que Deus continue abençoando você, Valdilene. E agora temos o último pedido de oração. O último pedido de oração é do Valdeir. Boa tarde, pastor. Peço oração pela minha família. Falo de Belo Horizonte. Muito obrigado, Valdeir. Vamos orar pela sua família. Que Deus os abençoe ricamente. E eu quero lembrar você do texto que nós lemos no início do programa. No início do programa nós lemos uma história onde o rei da Síria estava em guerra com Israel. E Deus revelou para o profeta que Israel não deveria passar por uma determinada rota, porque ali havia uma emboscada. Deus estava livrando Israel. O profeta avisou o rei de Israel e o rei foi obediente. E através da obediência do rei, o exército de Israel foi poupado. O rei da Síria ficou irado, quis saber onde é que estava o profeta, perseguiu o profeta, queria prender o profeta e então mandou cavalos, um exército para cercar o profeta. E agora o servo daquele profeta viu aquele exército e ficou apavorado. Então o profeta orou, pedindo para que os olhos daquele servo fossem abertos, para que ele visse quantos anjos estavam ali rodeando-os, protegendo-os do perigo. E aqueles olhos foram abertos, ele contemplou carros de fogo os protegendo. Sabe, eu não sei pelo que você está passando, mas quando nós oramos, o céu se movimenta em nosso favor, para nos proteger, para nos abençoar. Então o que você está esperando? Abra o seu coração a Deus, converse com Ele através da oração. Eu quero orar com você neste momento. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio de abrirmos o nosso coração a Ti através da oração, tendo a certeza de que o Senhor nos ouves. Ó Pai querido, neste momento nós intercedemos pelo Oliver, esta criancinha, netinho da Gorete, que acabou de nascer e está internado na UTI. Que a Tua mão poderosa repouse sobre ele, trazendo vida, vigor e saúde, e que muito em breve, Pai, ele esteja com seus pais em casa, com saúde. Abençoe também a Nilma, Pai. Ela pede por sua saúde, pede também pela Adriana. Oramos pela Lutete,
se sente perdida, que a Tua palavra, Pai, que é luz, ilumine o caminho dela, que o Teu Santo Espírito dirija os seus passos. Oramos, Pai, pelo neto da Jane, o Enzo, para que encontre um trabalho. Oramos também pela Antônia, ela pede pelo Aldenir e pela Denise. Oramos pela Valdilene, ela ora também, Pai, pedindo aqui pelo Daniel e pelo Sérgio. E Valdeir, Pai, pede por sua família. Intercedemos, Pai, por todos os nossos amigos telespectadores. Abençoa-nos, Pai. Te oramos em nome de Jesus. Amém.